Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para falar do romantismo e como ele é prejudicial à Igreja Católica e também prejudicial ao Brasil. Se você quer saber por que o Brasil está nessa bosta que está hoje, veja esse vídeo. Mas antes, vamos aproveitar que hoje é domingo, primeiro dia da semana, para nós que somos católicos, e vamos pedir a Deus que nos ilumine nessa semana, que nos guie e que aqui, nesse nosso vídeo, a gente aproveite muito do que vai ser passado. Então vamos rezar um Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir também a intercessão de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, sempre me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, ilumine. Amém. Então, abençoados que a gente está, vamos entrar no cerne da questão. Eu peguei esse tema, porque eu estava outro dia, vendo a parábola das 10 virgens e me deu uma lembrança do fato que aconteceu comigo e com meu pai. Eu estudava, e era uma prova de literatura, e a minha namoradinha, pediu cola. E como é que você nega cola à namorada? Não tem como, né? Até porque no colégio cola é um ato de caridade. Então, meus amigos, o que acontece? O professor acabou pegando a gente porque a menina não era muito dotada de inteligência, né? A inteligência sempre perseguiu-a, mas ela fugia com muito ardor. E em vez dela perguntar para mim as questões, enquanto o professor estava à nossa frente, ela foi perguntar quando o professor estava nos fundos da sala, vendo tudo. E ele nos pegou, eu tomei 0 na prova, ambos tomamos 0 na prova, e nesse dia, eu me lembro que eu fui com meu pai na igreja, era a missa de quinta-feira aqui, que geralmente é a missa dos finados, eu não me lembro de quem a gente foi, mas eu me lembro que a homilia era a parábola das 10 virgens. E o tema em si era o seguinte, é que as virgens, que são, você que não sabe, são 10 virgens. 5 são previdentes e outras são loucas. Então as previdentes levam azeite a mais, esperando o noivo. Quando o noivo vem, elas entram com o noivo. E as outras que não levaram estoque e reserva ficam sem, vão comprar e quando vão para o casamento dão com a porta trancada e não entram. Essa aqui é o resumo da história. Então o padre falou do óleo, que a gente tem que colocar na nossa vida, blá, 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 né? Quando acabou, meu pai falou, o padre não entendeu nada da homilia. Não tem nada a ver com óleo, entendeu? A qualidade do óleo, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com ser previdente e caridade. E eu não entendi bodega nenhuma. Também, o que tem a ver? Que até meu pai falou, tem que ter cuidado com o perigo da caridade. Eu, né? Como assim, pai? Aí meu pai falou, Cláudio, é aquela coisa, eles estão romantizando a caridade. O que acontece ali? E aí meu pai explicou que por que as virgens que tinham levado óleo a mais não deram para suas companheiras? Não seria um ato de caridade? Seria.
né? Tão louvado por nós católicos, né? A caridade, né? Dom maior, mais importante. Só que tem um detalhe, tá? Todos os dois grupos tinham a mesmíssima, tá? Condições de não faltar óleo. Tanto é que as loucas, né, as destrambeiadas, elas foram comprar óleo, elas tinham condição de comprar óleo. E não compraram por quê? Porque estavam esperando a caridade das outras. Aí meu pai falou: é que nem a menina que pediu cola para você. Eu aposto que você, né, estudou para essa prova. E por isso que você sabia. E ela não estudou. E ela queria que você dividisse o seu óleo do conhecimento com ela. E aí o que aconteceu? Os dois se deram mal. Porque ela usou, né, de um artifício, né, você gostar dela e achar que está fazendo um ato de caridade, enquanto você não está fazendo ato de caridade em bodega nenhuma. Então se romantiza isso. Tem coisas que você não consegue dividir com o outro. O conhecimento é o caso. Ah, você pode ser professor e dar aula, tudo bem. Mas numa hora de uma prova, né, não tem como você pegar tudo aquilo que você estudou e passar para aquele que não estudou nada. Assim como também não é justo pegar, né, e fazer, dar a nota dos alunos pela média geral da turma. Então, o aluno que estudou, que se esforçou, que tirou 10, ele vai ver todo o seu esforço rebaixado com a nota 5. Se a média for 0 e 10, divide por 2, a nota é 5. Então, tem coisas que não podem ser divididas. E ponto final. Se você tem a condição, a previdência, né? Ser previdente é o quê? Estar preparado. Você não pode, por exemplo, na hora lá do julgamento final, né, Jesus está te julgando, e o cara, pô, caralho, divide as penas aí, né? Que eu tenho os pecados contigo aí. Não tem como. Ó, oh, Jesus, eu vou pegar aqui os pecados do cara aqui e dividir comigo. Não tem como. Os pecados do cara são do cara. Então, gente, é aquela coisa, né? Romantizaram uma parábola que é uma verdade total. Nem tudo dá para você fazer caridade. Isso vem do romantismo. O romantismo, tá? Ele nasce ali no começo do século XIX, na Alemanha, na França e na Inglaterra. Países protestantes. E você sabe, né, que a Alemanha tem umas ideias cristãs maravilhosas e filosóficas desde o tempo de Lutero, show de bola. E o romantismo é a expressão mais perfeita do protestantismo. Primeiro que ele privilegia a emoção. Não é por isso que você tem gente aí que vai em culto, fica girando, anda que nem um, né, caranguejo. Que ontem, né, foi no canal do Robson e viu lá o cara andando que nem caranguejo, gente fazendo barulho de metralhadora, né? Então, não há uma racionalidade naquilo. A fé e a razão não andam juntas, como é no catolicismo. Não pode ser dogmática. Entendeu? É contra a tradição, aquilo que é clássico, tradicional. E, né,
defende a liberdade de pensamento. Olha, Monarque, você não é o único que está defendendo a liberdade de pensamento. Por isso que esse canal ele sempre defende a liberdade da verdade, não liberdade de pensamento. Porque tem pensamentos que não são bons, que não podem ser divulgados por aí. O pensamento de exterminar uma pessoa por sua raça, sua religião, isso é errado. Então, o que acontece? Dentro do catolicismo, tá, o romantismo ele vem para enfraquecê-lo. E é o responsável pelas heresias atuais dos nossos tempos. Tá? Muitos estudiosos do romantismo falaram que o romantismo não tem dogma, não tem nem princípio, nem objetivo, nem programa. O cara, né, ele não consegue penetrar que o problema está aí, é não ter dogma. Porque é uma nova fé que vem substituir o catolicismo. Entendeu? Uma das coisas mais entranhadas dentro do romantismo é a teologia da libertação. Ela bebe lá do romantismo. Só que como é que chega o romantismo? Ele não chega dizendo, olha, eu sou a encarnação do capeta. Não, ele vem com uma teoria muito legal. Olha, gente, Jesus foi pelos pobres, os oprimidos. Né? Nós temos que fazer opção pelos pobres, como se a igreja jamais tivesse feito opção pelos pobres. Quem criou os hospitais? Quem criou os colégios públicos? Gratuitos? Os leprosários? Por favor, me mostre aí. São Francisco de Assis. Ele jamais foi romântico. Ah, Cláudio, você está fazendo anacronismo. Porque o romantismo ele vem surgindo depois de São Francisco de Assis. Não, o romantismo está lá entranhado. Como eu falei, ele é a síntese do gnosticismo. É aquilo que vai dar origem ao protestantismo. São Francisco fez a opção pela pobreza, mas em nenhum momento ele fez com uma teologia da libertação que trocou a palavra salvação por libertação, dando um cunho político à mensagem de Cristo. Onde o homem salva o próprio homem. Não é mais Cristo que salva. A Eucaristia não tem, cara, não é mais entendida na sua verdade sacramental, mas a celebração da luta do povo. Então você veja como é que funciona o romantismo. Ele vem com uma capa bonitinha, tá? Mas por baixo é um sepulcro caiado. Ele bonitinho por fora, cheio de podridão por dentro. O romantismo, ele quer, mostra não o mundo como ele é, mas como a pessoa gostaria que fosse. Onde é um passado glorioso, uma raça superior, ariana. E não precisa ter coerência, basta você protestar. Como o cidadão aqui que botou que a Igreja Católica foi fundada 3 séculos depois de Cristo e Jesus foi condenado pelo Império Católico Romano a júri popular. O mesmo cara escreveu isso, gente. Por quê? Porque no romantismo não há verdade. E olha, eu não estou falando aqui, tá? Preste atenção, você não ser uma pessoa romântica, é diferente. A pessoa romântica, aquela que leva flores, bombom para a namorada, isso é bom. O problema do romantismo é que ele quer criar um passado que não existiu. Tá? É diferente, por exemplo, o Tolkien. O Tolkien ele cria uma ficção. A Terra-média é uma ficção. Não existe elfos, tá? Não existe fadas, duendes. Bom, para algumas pessoas até pode existir duendes, não sei. Né? Fadas, duendes, gnomos. Né? Aí vai.
Entendeu? Não mascara. O Monteiro Lobato, quando ele cria o Sítio do Pica-Pau Amarelo, não existe boneca falante de pano, gente. Sabugo de milho não vira gente. O Monteiro Lobato ele não está querendo recontar a história mundial. Nem o Tolkien. Nem o autor, por exemplo, do Mágico de Oz, que tem o Homem de Lata, o Espantalho, o Homem-Leão, ele não está preocupado com isso. Com a fantasia. A fantasia é legal. O problema é como o cara faz aqui, que quer recontar a história sem ter um pingo de coerência. A mesma Igreja Católica, que é criada 3 séculos por Constantino, é a mesma que condena Jesus Cristo. E depois o cara vem dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não existe isso no romantismo. Não existe. O romantismo, tá? Ele cria o quê? Você pega toda a civilização, aquilo que a Igreja Católica construiu, a civilização ocidental, e aí vê o Freud, né, no seu pensamento romântico. A nossa civilização é grande parte responsável pelas nossas desgraças. Seríamos muito mais felizes se abandonássemos e retornássemos às condições primitivas. Canibalismo, correto? Isso aí é legal. Aí a gente está ali no perímetro urbano do paraíso. Você repara que tudo que as outras civilizações fizeram é cultural. Não importa se Gengis Khan matou um monte de gente na Mongólia. Olha que coisa divina e maravilhosa. E não importa se o Templário estava defendendo, reagindo ao Islã, que estava invadindo, né, a Europa. Até, olha, outro dia eu estava vendo, gente, uma coisa assim absurda. O cara dizendo que Andaluzia era um paraíso na terra de judeus, cristãos e muçulmanos. Eu falei, de onde é que o cara tirou isso? Meu irmão, minha irmã, da onde é que o cara tira isso? Eu queria saber. O cara simplesmente pega aquilo que foi, né, a luta de libertação, né, da União Ibérica, de Portugal, e joga tudo no lixo. Por um islamismo tolerante que nunca existiu, e nada contra a religião islâmica, por favor. Mas, cara, você não vai fazer a tua religião ficar melhor mascarando e falseando ela. Membros da Igreja Católica fizeram muita besteira. O Ludovic von Pastor era um pastor protestante, ele foi estudar no tempo do Leão XIII, a Igreja Católica, e o Papa abriu para ele, o Vaticano, para ele pesquisar. Ele falou de 21 papas corruptos e se tornou católico depois disso. Porque ele viu que nem os papas, esses papas safados, conseguiram destruir a Igreja Católica. A Igreja Católica não esconde essas coisas. Tá? E aí, cara, eu falo, por que né, o Brasil ele tem que se livrar do romantismo? Porque se o Brasil fosse fundado nos princípios românticos de raça superior, ele não existiria como a gente conhece hoje. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil foi invadido por franceses, holandeses, isso é a história do Brasil. Por que é que os brasileiros, né, no caso aqui os portugueses, ganharam dos franceses? Você já parou para pensar nisso? Os franceses protestantes se julgavam uma raça superior e não se misturavam com os índios. Não tinha casamento entre francês e índio. Porque o protestantismo, como, né, seres superiores, já os católicos portugueses não tinham esse problema. Uma coisa é você defender um pedaço de terra ao qual você não tem ligação nenhuma. A outra é você defender um pedaço de terra ao qual você tem a sua família ali. E aí você briga
muito mais. Foi esse romantismo que estragou a história do Brasil. A gente escuta aí, né, que o Brasil foi colonizado por degredados, meretrizes. Cara, isso não tem um pingo de verdade histórica. Aliás, tem meia verdade histórica, que é o ponto do protestantismo e do romantismo. Se você for estudar a fundo, você vai ver que não foi bem assim a colonização do Brasil. Você vai ver quem são esses degredados. Tá? Historicamente, matematicamente, isso não é verdade. Mas isso serve para quê? Para o brasileiro ele chegar e falar assim: olha, a culpa do Brasil ser assim é por causa dos meus antepassados, que eram ladrões sem vergonhas. Quer dizer, quando chega a vez dele fazer brasileiro, né, fazer por ele, aí ele arruma um fantasma do passado romântico. Só que é um romantismo, no caso, às avessas. Né? É um passado desgraçado. E aí ele fica apontando dedos. Isso é uma atitude covarde. Não! Portugal foi uma grande nação. Entendeu? Uma nação que teve seus defeitos como qualquer outra da Europa. Não tem santo nesse negócio, não. Entendeu? Tem gente safada sem vergonha e boa em todo lugar do mundo e em todo lugar da história. Entenderam? Então se cria um passado todo romântico no Brasil, que o brasileiro já não sabe mais o que é, né, do que é a história dele. Ah, Cabral descobriu o Brasil por acidente. Pelo amor de Deus. Não tem como isso, gente. Entendeu? Entenderam o que eu estou falando? Chega ao ponto, a mentalidade do brasileiro, que quando perguntaram para ele quem é o maior personagem da história do Brasil, quem foi escolhido foi o Chico Xavier. Nada contra o Chico Xavier. Nada contra. Ser espírita, beleza. Mas, historicamente falando, eu, para mim, só tinha duas opções: Dom Pedro II ou Barão de Mauá. Acabou. Mas por quê? Porque criaram uma história tão fantasiosa no Brasil que o Brasil não sabe que o verde e amarelo não tem nada a ver com mata e ouro, e sim com a bandeira, a bandeira dos nossos reis, dos nossos imperadores. Então, o Brasil ele é embebido no romantismo. Enquanto ele for embebido, louco, doido nesse romantismo, não vai a lugar nenhum. Gente, a gente não vai a lugar nenhum. Como nação. Como nação, a gente não vai a lugar nenhum. Entendam isso. Então, meu irmão e minha irmã, esse é o recadinho que eu queria dar. Tá? Agradeço a todo mundo que contribui aí, né, com a gente aí, no Apoia-se. Futuramente eu vou ver se bota um Pix no canal, porque o canal, como vocês sabem, não está sendo monetizado. Então, eu quero ver se eu melhoro a câmera, o microfone. Isso custa, entendeu? E vamos ver se a gente melhora. Desejo a todos uma ótima semana. Deixem seus comentários aí. Olha, deem like, gente, deem like para esse canal ter relevância. Comentem para esse canal ter relevância. Olha, eu posso às vezes não responder a vocês, mas eu leio todas as perguntas que colocam aí. Às vezes falta tempo de responder. Então, deem like, compartilhem nas redes sociais. Tá? E fica aqui meu agradecimento por ontem o Robson ter me chamado lá no canal dele. Estava estava o Felipe, estava o Matheus Tibúrcio. Vamos ver se a gente faz outros encontros desse. E é isso, gente.
Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Ah!